falando sobre a guerra no Oriente Médio, um assunto que a gente está atento sempre, né? Estados Unidos e Irã trocaram novos ataques, mais ataques em meio ao frágil cessar-fogo. O presidente americano, Donald Trump, chamou os iranianos de pessoas más e disse que o acordo provisório para encerrar a guerra terminou, acabou. Nosso analista sênior de internacional, Américo Martins, tem mais informações ao vivo de Londres para a gente. Tudo bem, Américo? Bem-vindo ao Novo Dia. Toda vez que a gente fala de novos ataques, escalada de hostilidade, a gente começa a se distanciar cada vez mais, né, da tão sonhada paz, né, em meio a tudo isso que a gente já vem acompanhando. Parece que está difícil chegar num cessar-fogo, parece que está cada vez mais distante realmente um acordo. Bom trabalho para você. Muito obrigado, Renan. Realmente muito difícil toda essa situação. Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Esse é, sem dúvida nenhuma, o mais forte, o mais importante teste a esse cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã. Nós temos um acordo provisório de paz que é muito frágil. E essa fragilidade, Renan, ficou muito aparente na noite de ontem e nesta madrugada, por uma série de eventos, tanto do ponto de vista militar como do ponto de vista diplomático. Do ponto de vista militar, os iranianos atingiram pelo menos 3 barcos, 3 embarcações, inclusive petroleiros, que tentavam passar pelo Estreito de Hormuz. Aparentemente, esses ataques que aconteceram ontem foram feitos pelo Irã porque essas embarcações estavam passando por uma rota que não era autorizada pelo Irã. O Irã tem insistido para que todos os navios passem por uma rota pré-estabelecida dentro do Estreito de Hormuz, sob o controle do Irã. Essas 3 embarcações aparentemente não estavam nessa rota, foram atingidas pelos iranianos. Pelo menos essa é a alegação do governo do Irã. A resposta dos Estados Unidos foi forte e foi imediata. Eles atacaram mais de 80 alvos iranianos, inclusive várias embarcações militares do Irã que estavam nas proximidades do Estreito de Hormuz. Segundo o governo americano, essa retaliação era para impedir novos ataques do Irã contra petroleiros que quisessem passar pelo Estreito de Hormuz. O problema é que o Irã aí resolveu retaliar esses ataques americanos e atacou outros países no Oriente Médio, o Bahrein e o Kuwait. Foram ataques contra bases militares dos Estados Unidos, de onde teriam partido pelo menos parte dos ataques contra essas embarcações iranianas e esses postos da Guarda Revolucionária do Irã nas margens do Golfo Pérsico. Com isso, os Estados Unidos também retiraram ali uma autorização que havia para o Irã exportar petróleo. Então a gente teve medidas que começaram a ir além desses ataques pesados envolvendo outros países, muito parecido com aqueles que a gente via no auge da guerra entre Estados Unidos e Irã. Como os Estados Unidos suspenderam essa autorização para o Irã exportar petróleo, o governo iraniano imediatamente reagiu do ponto de vista diplomático, dizendo que considerava que o memorando de entendimento entre os 2 países, esse frágil cessar-fogo, já não valia completamente, porque os Estados Unidos teriam violado essa cláusula de liberar as exportações iranianas, o que é um ponto muito importante para o Irã, porque, é claro, é o motor da economia iraniana. Se eles não puderem exportar petróleo, eles não vão conseguir manter o seu esforço de guerra e de reconstrução do país. Hoje de manhã, agora há pouquinho, o presidente Donald Trump foi além de tudo isso e disse que, do ponto de vista dele, esse cessar-fogo, esse memorando de entendimento simplesmente não valia mais, tinha acabado. Ele, inclusive, disse que a liderança do Irã era uma liderança doente, fez um paralelo entre eles e o câncer, dizendo o seguinte, que a gente sabe como tem que tratar o câncer, tem que extirpar o câncer logo no começo do tratamento. E é isso que ele sugere fazer mais uma vez com relação à liderança iraniana. Então, Renan, nós temos ataques pesados dos 2 lados, envolvendo terceiros países e uma retórica muito preocupante dos 2 lados de que pelo menos parte do acordo de paz não valeria mais. Agora, isso significa que vamos voltar imediatamente à guerra aberta entre os 2? Não necessariamente, porque não interessa nem aos Estados Unidos nem ao Irã
começarem novamente um conflito na mesma ordem que tinham antes. De qualquer forma, é um teste muito forte, muito grande, muito importante a esse cessar-fogo. Sem dúvida, Américo. E para além disso, eu te pergunto, como é que fica em meio a esses impasses, a essa escalada, a essas tantas incertezas, o tráfego pelo Estreito de Hormuz após esses últimos ataques na região? Excelente pergunta, Renan, porque isso tem um impacto direto na economia, tem um impacto direto no preço do petróleo. A CNN, que está monitorando de perto o tráfego marítimo ali pelo Estreito de Hormuz, já identificou pelo menos 4 grandes embarcações, petroleiros e também navios que são especializados em carregar gás, que desistiram de cruzar o Estreito de Hormuz, por conta justamente dos ataques iranianos e da volatilidade dessa situação. Então a gente começa a ter já grandes embarcações desistindo de passar pelo Estreito de Hormuz por conta da questão de segurança. Desde o início desse cessar-fogo, a gente viu um número crescente de navios passando pelo Estreito de Hormuz, ainda muito longe dos níveis pré-guerra, que eram cerca de 130 navios que passavam por esse importante ponto marítimo. Nós chegamos a observar ali cerca de 50 embarcações passando nos melhores dias pelo estreito. E agora a gente começa a ver os navios desistindo de passar por lá por conta da questão de segurança. Aonde isso bate? Bate, claro, no preço do petróleo, que já subiu imediatamente, logo depois dos ataques, pelo menos 5%. Pode ser que esse preço volte a se estabilizar, mas é um impacto direto por conta da importância do Estreito de Hormuz para a economia e para a exportação de petróleo. Então a gente vê, Renan, como eu disse, um teste muito sério do ponto de vista militar, do ponto de vista diplomático, com impactos muito sérios na economia. É, de fato, uma situação tensa e muito preocupante sobre a estabilidade da paz e das relações no Oriente Médio. Porque a cúpula da OTAN continua hoje, quarta-feira, na Turquia, com a participação do presidente americano, Donald Trump. A conferência acontece em meio à retomada da troca de ataques envolvendo Estados Unidos e Irã. O secretário-geral da aliança, Mark Rutte, apoiou a ação militar de Washington, afirmando que foi, abre aspas, absolutamente necessária, fecha aspas. Assunto que chega com o Américo Martins, ele tem todos os detalhes, está acompanhando os desdobramentos dessa cúpula. E claro, mais uma vez a gente está falando dessa escalada de violência, de hostilidade envolvendo os países. Bem-vindo de volta, Américo. Obrigado, Renan. Esses ataques entre Irã e Estados Unidos ampliam as discussões dos líderes da OTAN nessa que é uma cúpula muito importante para a aliança militar. Complicam, inclusive, todas as discussões. Essa cúpula foi desenhada pelo lado europeu de forma a tentar agradar o presidente Donald Trump e mantê-lo conectado com a OTAN. Os europeus temem muito que os Estados Unidos, de uma hora para outra, abandonem a OTAN ou reduzam muito a sua participação na aliança militar. Como eles fariam isso? Por exemplo, retirando muitos soldados americanos que ficam estacionados aqui na Europa, ou retirando muitos dos armamentos que ajudam os países europeus a se defenderem. Um dos principais pontos de discórdia entre os dois lados é justamente a guerra no Irã, porque o presidente Donald Trump pediu ajuda aos países europeus, que são os aliados da OTAN, para tentar destravar o Estreito de Hormuz e também pediu ajuda para os ataques iniciais contra o Irã. E nenhum país da Europa ajudou diretamente os Estados Unidos. Claro, eles ajudaram o acesso às bases militares da OTAN na Europa para voos para a região do Oriente Médio, por exemplo, mas não se envolveram diretamente no conflito. E o presidente Donald Trump já deixou claríssimo que não ficou feliz com isso. Aliás, o presidente Donald Trump, hoje, um pouco antes de dizer que para ele o acordo de paz com o Irã acabou, ele fez críticas aos outros membros da OTAN nessa reunião de cúpula lá na Turquia. Ele disse que não ficou nada satisfeito, que está muito irritado com os europeus por causa dessa falta de ajuda com relação ao Irã e voltou a dizer que os Estados Unidos pagam demais pela proteção da Europa, colocando muito dinheiro na OTAN. Esse é o tipo de frase
que alerta muitos europeus, que causa muita preocupação com os europeus. E, além disso, ele voltou a falar da Groenlândia, a ilha entre a América do Norte, a Europa e o Círculo Polar Ártico, que pertence ao Reino da Dinamarca, um país aliado dos Estados Unidos que também faz parte da OTAN. O presidente Donald Trump disse que os americanos não desistiram da ideia de controlar a Groenlândia, que é do país aliado, é da Europa e cria muitos problemas também nessa relação dentro da OTAN. Então, Renan, nós temos três assuntos que são pesados, que são complicados para os europeus, e os ataques agora entre o Irã e os Estados Unidos vão fazer de novo o presidente americano criticar os europeus. Ciente de tudo isso, o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, disse que era mais do que evidente que os Estados Unidos deveriam de fato atacar o Irã, porque foram os iranianos que romperam, violaram o cessar-fogo entre os dois países. Então, a OTAN dando um apoio, pelo menos diplomático, para essas ações americanas. E qual é o objetivo aqui, Renan? É tentar baixar a tensão, tentar fazer com que o presidente Donald Trump não se desengaje da OTAN, não retire de uma hora para outra, por exemplo, muitos soldados da Europa. É uma cúpula importante, cheia de obstáculos, e essa questão do ataque no Irã, lá no Oriente Médio, não ajuda em nada os europeus a tentarem manter a cúpula sob controle. Após uma nova troca de ataques com o Irã, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou os iranianos de pessoas más, disse que o acordo de cessar-fogo acabou. E é sobre isso. Nosso analista sênior de assuntos internacionais, Américo Martins, é quem chega para conversar. Olha, Américo, cada dia é uma surpresa, a gente já sabe como é o noticiário, mas como é difícil ter de lidar com o retrocesso daquilo que a gente estava começando a acreditar que podia avançar, né? A continuidade de um cessar-fogo. Enfim, conte-nos, por favor, tudo o que tem de novidade neste momento. Bom dia, Elisa. Bom dia a todo mundo que está com a gente aqui no live. Elisa, nós estamos vivendo o principal, o mais forte teste, obstáculo a esse acordo de paz provisório que foi assinado entre os Estados Unidos e o Irã. E esse teste, esse obstáculo é forte, é muito importante em três áreas diferentes: a área militar, a área diplomática e a área da economia. Portanto, é um assunto que vai mexer com a vida de muita gente além da região do Oriente Médio. O que está acontecendo? Do ponto de vista militar, nós estamos vivendo o principal teste desde que os dois países assinaram esse acordo provisório. Por quê? Porque o Irã atingiu, na terça-feira, 3 petroleiros que passavam pelo Estreito de Hormuz. Atingiu com mísseis e atingiu duramente essas embarcações. Por quê? Segundo o Irã, porque essas embarcações estavam passando por uma rota que não era autorizada pelo Irã. O Irã quer que todas as embarcações passem por uma determinada rota no Estreito de Hormuz para que eles possam controlar mais fortemente o tráfego naquela linha marítima tão importante. Só que os Estados Unidos consideraram que esse ataque iraniano era uma violação grave, e era mesmo, do acordo de paz entre os dois países. E os americanos retalharam. Atingiram 80 alvos do Irã desde aquele ataque iraniano contra as embarcações. Foram 80 alvos, quase todos nas proximidades do Estreito de Hormuz. Por que os americanos fizeram esses ataques? Para impedir novas retaliações dos iranianos contra as embarcações no Estreito de Hormuz. Mas o Irã não ficou satisfeito. Voltou a atacar e atacou bases militares no Bahrein e no Kuwait, bases militares americanas. Ou seja, Elisa, do ponto de vista militar, nós voltamos a ter um dia que foi muito parecido com o auge da guerra, quando a gente tinha ataque dos dois lados, ataques contra barcos, embarcações no Estreito de Hormuz e outros países envolvidos. Então, um teste enorme. Do ponto de vista diplomático, os dois países aumentaram demais a retórica. Em primeiro lugar, o principal negociador do Irã, o Mohammad Ghalibaf, disse que aquilo significava que os Estados Unidos estavam rasgando o acordo de paz entre os dois, que o acordo de paz perdia o efeito, segundo o Ministério das Relações Exteriores do Irã também. E o presidente Donald Trump, que não tem papas na língua, foi perguntado sobre isso durante uma reunião da OTAN e disse simplesmente que, para ele, o acordo de paz acabou.
chamou os líderes iranianos de uma escória, disse que eles eram todos doentes e chegou a fazer uma comparação com o câncer, dizendo que precisavam ser eliminados. Então, nós tivemos os dois lados ameaçando acabar com o acordo de paz, uma tensão diplomática enorme. E por que eu mencionei a economia, Elisa? Porque com o fechamento na prática do Estreito de Hormuz, vários navios deram meia volta, estão evitando o Estreito de Hormuz, e com os ataques às embarcações no Estreito de Hormuz, o que aconteceu? O preço do petróleo disparou no mercado internacional. Os Estados Unidos também anunciaram que vão impor novas sanções contra a exportação de petróleo iraniano. Então a gente tem um dia muito tenso, muito parecido com a que a gente vivia durante a guerra aberta entre os dois países. Agora, Elisa, se você me perguntar, isso significa que nós vamos voltar a uma guerra aberta total entre os dois lados? Eu diria que ainda não. Isso não é inevitável. É muito provável que os dois lados tentem acalmar a situação. Por quê? Porque a volta a uma guerra aberta não interessa nem aos Estados Unidos e o seu presidente Donald Trump, nem aos iranianos. Ao Trump, porque isso afetou a popularidade dele, criou problemas inflacionários, e o que ele quer é controlar os iranianos de alguma forma, reduzir a possibilidade deles terem uma arma nuclear e, acima de tudo, manter o Estreito de Hormuz liberado. E os iranianos também não querem a volta da guerra aberta, porque, obviamente, eles é que acabam pagando o maior preço, porque a sua população sofre, porque o país é destruído, e os próprios líderes iranianos podem ser vítimas de ataques. A gente viu muitos líderes morrendo durante a guerra. Existe um grande interesse deles próprios em não reabrir a guerra totalmente. Agora, é um momento de tensão, com todas essas implicações, e é um teste enorme a esse acordo. Agora, o que mais chamou atenção nisso tudo foi a declaração do presidente Donald Trump dizendo que, para ele, o acordo acabou. Ele até falou que os negociadores podem continuar conversando, mas que ele não quer mais perder tempo com os iranianos. Vamos ouvir um trecho dessa entrevista do presidente Donald Trump. Ele é perguntado por uma repórter sobre a reação dele a tudo isso e se o acordo teria acabado. Vamos ouvir o que ele disse nas palavras dele. Is the ceasefire done? Is the MOU dead? To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over.